No Brasil, o governo federal fica com mais de 60% da receita de todos os tributos e contribuições. Se a gente for olhar do outro lado da despesa e das áreas como educação, saúde e segurança, a gente descobre que a conta está sobrando para os municípios e para os estados. Vamos ver o problema número 1 nas pesquisas de opinião pública, saúde. Em 88, a União dava quase 80% do financiamento da saúde vinha da União, o restante dos municípios e estados. Como é hoje? Hoje é 45%. Ou seja, veja que 45 é menos do que os 60, mais de 60. Então a saúde saiu de quase 80 para 45%. Vamos ver como é o financiamento de outro tema muito forte na opinião pública: segurança pública. Segurança pública. Tem uma folhinha a mais. Cada R$100 investido no Brasil em segurança pública, só R$15 vem do governo federal. Muito menor do que os 60. Vamos para a educação. Hoje, o Brasil, como todo município, então tu não vai conosco lá para fora? Investe em 5%. Para a fronteira não, mas eu vou para Pelotas, Rio Grande. Em educação. Já vou hoje de noite. Quanto é que a União bota desses 5,5%? Quero lá daí já. 4,5% vem de municípios e estados. Feita essa conta, fica muito claro que a arrecadação da União não é devolvida na mesma proporção que os estados e municípios têm feito. Vamos para a saúde. A saúde tem a tabela do SUS, tem muitos procedimentos há mais de 10 anos, a matéria está aqui, não é revista, não é atualizada. O que é que acontece? Acontece que o município, que em tese, pela lei, teria que colocar 15% na saúde, estão em média colocando 21%. Ontem, no estado de Santa Catarina, o prefeito estava dizendo que já passou dos 30% na cidade dele, dos 30%, na cidade de Joinville. E os estados que deveriam botar 12%, estão botando em torno de 15%. Então, o que é que acontece? O serviço ameaça fechar, a primeira porta que ele encontra é do prefeito. Aí o prefeito vai lá, bota mais um recurso que não tem para não fechar aquele serviço de uma clínica filantrópica, de um exame de especialista, ou de alguma atividade pela pressão da sociedade. Quando ele não aguenta mais, corre atrás do governo, o governo coloca algum recurso. Quando nem governo, nem prefeitura conseguem manter, o que é que acontece? Se fecha um leito. Eu estive aqui outro dia, na Santa Casa da Misericórdia, aqui em Porto Alegre, e vi uma apresentação que eles fizeram. Em 3 anos agora fecharam 11 mil leitos. 11 mil leitos no Brasil. Se você considerar, se a gente considerar algo em torno de 110 leitos no hospital, a gente vê que mais de 100 hospitais de 110 leitos foram fechados nos últimos 3 anos. Por isso que a gente assiste a situação que a gente assiste hoje no noticiário. São mulheres tendo crianças nas calçadas, como nas maternidades do Rio de Janeiro. São pessoas morrendo nas filas de espera, é a falta de UTI, de especialista, é a fila para as cirurgias. E a gente imaginar que isso tem jeito, sem pacto federativo, que União, Estados e municípios possam colocar mais recursos, não é possível. Por isso, a primeira atividade de campanha, no primeiro dia do comitê, meu e de Marina, foi receber o movimento social do Saúde nas 10. A proposição que vem da sociedade, como veio a lei da ficha limpa, que propõe que se vincule também os 10% da receita bruta do Brasil para a saúde. Isso significará mais 38 bilhões na saúde pública, 38 bilhões a mais na saúde pública, que vão ter que ser muito bem cuidados por todos nós, pelo presidente, pelos governadores e prefeitos, para que a gente foque nos grandes gargalos da saúde pública. Não só a questão da prevenção, mas a ação básica, os especialistas, estimular os consórcios de policlínicas para resolver o gargalo da especialidade, das cirurgias eletivas no Brasil, melhorar o padrão de humanização do SUS, formar mais médicos no Brasil e perto da onde falta médico hoje, para que eles formem, criem raízes com esse Brasil profundo que tem grande dificuldade
dificuldade de mão de obra hoje para dar conta da demanda que temos no SUS, levando em consideração que o país precisa efetivamente de mais gestão na saúde, de mais recursos humanos, mas também de mais recursos financeiros. Quanto à educação, o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele já é claro, das metas que temos nos próximos 10 anos. Nesse processo, nós estamos destacando o ensino em tempo integral, como uma meta que haveremos de antecipar. Primeiro, o ensino médio, que não é de competência, em princípio, dos municípios, nos próximos 4 anos. Eu fiz isso como governador, a maior rede de ensino integral em tempo médio do Brasil. Nós temos em Pernambuco, um estado pobre do Nordeste, mais aluno em tempo integral no ensino médio do que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas não são separados, não, juntos, porque a juventude brasileira precisa se reencantar com a educação. Para isso, a educação tem que mudar, temos que ter currículos mais atraentes, temos que ter ferramentas de tecnologia de informação na sala de aula, temos que ter um ensino médio que também prepare para o mundo do trabalho, que também traga a arte, a cultura, a vida efetivamente da sociedade para dentro da escola, para que a escola seja viva, seja democrática, porque liberta da ignorância, porque forma o cidadão, porque coloca o cidadão pronto para ajudar a mudar o país. Por fim, eu queria dar uma palavra, tocando na saúde e na educação, uma palavra sobre os mais de 130 programas que o governo federal tem com os municípios. A conversa é sempre a mesma. Se reúne em Brasília, alguns ouvem, outros não ouvem, e terminam oferecendo aos prefeitos programas que nem sempre respeitam as características daquela cidade, ou a demanda que está havendo naquela cidade. E aí me chamam para uma parceria, que começa normalmente com 20% de contrapartida do município, às vezes 10%. Quando você consegue apresentar aquele mundo de documento que é quase impossível apresentar, tanto é que mais de 4 mil municípios têm os documentos para fazer essas parcerias hoje, a gente vê que a parceria, quando começa, a proporção da contrapartida vai mudando de 30 a 70, 40 a 60, meio a meio, e tem programas que hoje é 80% nas costas do município e 20% à União. Se fechar o programa, ninguém reclama do presidente nem de Brasília, vai reclamar do prefeito. Diz, olha, a oposição chega logo, está recebendo dinheiro e não está fazendo nada. Né? É o usual que acontece. Então, nós precisamos ter regras mais estáveis, menos burocráticas. O Brasil aprendeu efetivamente a complicar a vida. Nós precisamos simplificar a vida. O Estado brasileiro, a burocracia, acha que quanto mais documento, quanto mais carinho, quanto mais departamento tiver, mais alguém fica poderoso para resolver o problema. E no mundo as coisas estão indo numa direção completamente diferente. O mundo está cada vez mais digital, mais ligado, conectado, e o Estado cada vez mais analógico, cada vez mais burocrático. Na hora que eu decidi fazer o fundo a fundo para investimento, foi um levante. Eu disse, olha, tirar um dinheiro da Caixa Econômica hoje, quem é que tem boa experiência com a Caixa Econômica em termos de tocar e análise de projeto? Às vezes você consegue uma emenda de parlamentar, um recurso em Brasília, você gasta mais viajando a Brasília, vindo aqui a Porto Alegre, vindo na Caixa Econômica, do que o dinheiro que tinha para ir buscar. Esse é que é o fato. Então nós precisamos ter uma relação federativa no Brasil de regras mais estáveis. Se é um programa de 80 a 20, tem que ser 80 a 20 até o fim. Não pode mudar a regra no meio do jogo. Se é para mandar recursos para os municípios, tem que ser fundo a fundo. Tem 12 mil funcionários em Brasília cuidando de convênio. 12 mil. Esse pessoal poder estar ajudando em outra coisa. E a gente poder botar com muita transparência a política do fundo a fundo, que deu certo, mostra que deu certo em Pernambuco. Espalhamos obra por todo o estado para ser a relação federativa às claras. Quem quiser controlar, no município vai estar na internet. O município A recebeu tantos mil reais em 4 parcelas para fazer aquelas obras. Pelo portal da transparência, avisa ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas que não tem aquela obra, para que eles ajam. Agora, não impede a obra de acontecer.
Porque o povo está querendo é trabalho.